O meu objetivo aqui com vocês hoje é contar um pouco mais. Com certeza, eu tenho certeza que muitos que estão aqui presentes já ouviram falar do STEAM. Levanta a mão um pouquinho quem já ouviu falar de STEAM. Bom, pelo menos para fazer a inscrição, se interessou para vir, né? Mas a ideia é um pouco de contar para vocês por que essa iniciativa da Fundação ArcelorMittal faz tanto sentido na educação de hoje. Tá? Então, a minha temática de conversa agora com vocês é falar sobre o cenário da educação STEAM, mas mais no sentido de dizer por que é importante a gente pensar na educação STEAM hoje no Brasil. Né? E algumas perspectivas muito alinhadas ao que a Tabata já trouxe, relacionadas às ações que a gente foi desenvolvendo durante esse ano, mas pensando também em ações que ainda podem ser desenvolvidas, inclusive por escolas, por educadores que estão aqui presentes e que podem levar isso para a sala de aula. O convite, né, do Eric, da Paula, do pessoal todo da Fundação, foi principalmente em relação a esse livro, STEAM em Sala de Aula. Ele é a primeira publicação em português. Né? O STEAM ele já há bastante tempo vem sendo discutido pelo mundo. Ele é a iniciativa de muitas instituições, não só instituições de ensino, mas empresas pelo mundo, voltadas realmente para pensar em uma educação mais inovadora. Mas, no Brasil, esse é a primeira publicação nacional e que junta autores brasileiros falando sobre STEAM a partir de suas pesquisas. Basicamente, né, vocês já ouviram falar, mas vou contar um pouquinho mais, o STEAM ele é um acrônimo que se relaciona à ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Agora há pouco a Nina falou, o STEM é uma sigla em constante processo de construção. Né? Então, durante muito tempo se falou em STEM, em muitos lugares ainda se fala em STEM. Nós, especificamente, estamos defendendo o STEAM com o A, mas tem o STEM com H. Depois vocês vão ver numa publicação que eu vou contar daqui a pouco para vocês do Coorte, que a gente tem várias formas de fazer essa constituição dessa sigla. O importante é que, quando a gente olha para isso, a gente está falando de uma abordagem, a gente está falando de algo maior. A gente não está falando especificamente de uma metodologia. O STEAM, ou STEM, ou STEM, e aí a gente pode usar várias... Acontece só desse jeito. Não. Mas é um jeito da gente olhar para construir conhecimentos, né, em diferentes áreas, e entre elas, especificamente, a educação, em diferentes segmentos, mas especificamente na educação básica, que eu acho que é o nosso principal desafio. E o STEAM ele vai se constituindo como uma abordagem. Esse STEAM que a gente está falando, ele se pauta nesses 6 elementos, né? A resolução de problemas, a transdisciplinaridade, o contexto significativo, intencionalidade pedagógica, a aprendizagem baseada em projetos como metodologia, visando uma formação integral. Bom, eu vou esmiuçar um pouquinho dentro do meu tempo, que é bem apertadinho, mas só para poder trazer um pouco para vocês esse cenário. Tá? E eu trouxe aqui 5 elementos. Esses 5 elementos, eles nos dão aquela segurança de dizer assim, poxa, acho que faz sentido implementar o STEAM na educação. Aqui, cenário que eu digo é um cenário atual, esse momento que a gente vive hoje, pós o período de pandemia, após tudo que a gente viveu nesses últimos tempos. Recomposição das aprendizagens, currículo por áreas de conhecimento, aprendizagem ativa, tecnologias digitais, motivação e engajamento. Nos meus próximos 5 slides, eu vou comentar um pouquinho sobre eles. Tá? Num primeiro lugar, recomposição das aprendizagens. Hoje, nesse retorno da pandemia, não sei se vocês estão familiarizados com essa nomenclatura, mas a gente não está mais usando, nem pode usar o termo recuperação, porque a gente só recupera, né? Recupera no final do ano algo que a gente não conseguiu aprender direito. Nesse momento, depois de 2 anos de pandemia, os alunos não têm o que recuperar, eles estão recompondo, porque, na verdade, eles nem passaram por algumas situações de aprendizagem. Então, o termo que a gente usa é recomposição de aprendizagens. E ele é diferente, principalmente porque a gente precisa apoiar esses alunos durante o próprio ano letivo que eles estão. Ele está lá no 5º ano, ele precisa ter habilidades do 4º e habilidades do 3º. Ninguém vai fazer ele retornar ao 3º ano, ele tem que fazer o 5º ano. Mas, nesse 5º ano, ter isso incorporado. E o STEAM nos ajuda muito em relação a isso. Por quê? A gente tem essa visão transdisciplinar, que eu tenho um problema para resolver e, às vezes, eu preciso usar matemática para resolver o problema, às vezes, preciso usar a ciência, às vezes, preciso usar a história, a geografia. Essa visão transdisciplinar ajuda a
trazer para aquele quinto ano aquelas habilidades de terceiro e de quarto que muitas vezes não foram trabalhadas, muitas vezes não, né? Na grande maioria das escolas do país não foram trabalhadas como deveriam. Então, esse é um primeiro cenário com uma perspectiva importante. Um segundo, o STEAM defende um currículo por área de conhecimento. Aqui, quando a gente olha, por exemplo, para a etapa do ensino médio da BNCC, ela traz essa visão de que, olha, não dá para eu trabalhar os conhecimentos todos em caixinhas, porque a vida não é em caixinha, né? A gente tem que resolver alguma coisa no dia a dia, a gente sai resolvendo usando matemática, física, sei lá, a gente não para pensar sobre isso. E aqui o STEAM ele dá essa possibilidade. Por quê? Quando você organiza uma experiência de aprendizagem para o seu aluno com intencionalidade pedagógica, você pensa, bom, nesse problema, acho que eu vou trazer um pouco de habilidades de matemática da BNCC, eu vou trazer um pouco das habilidades de história, um pouco das habilidades de geografia, eu consigo integrar essas áreas e realmente tornar aquela ação realmente significativa. Tá? Depois disso, a ideia de uma aprendizagem ativa, né? Aqui é óbvio, puxei a sardinha para o meu lado, um trecho do livro aí que eu organizei junto com o professor José Moran, em que a gente traz uma reflexão importante, que é: eu preciso criar situações para esse estudante compreender a realidade. Então, não adianta aquela pergunta que os alunos falam: por que eu estou aprendendo isso? Onde é que eu vou usar isso na vida? Qual é o objetivo desse processo? E a ideia é que, quando a gente coloca esse aluno mão na massa para resolver problemas, para entrar em contato com a realidade, com problemas da sua realidade, a gente tem uma possibilidade dessa aprendizagem ser mais ativa, mais significativa e, consequentemente, mais duradoura. Né? Não é algo ali pontual que eu decoro para uma prova, devolvi para uma prova e acabou. Né? Quantas vezes a gente para pensar, nossa, no ensino médio eu aprendi ali, sei lá, trigonometria, e eu penso, onde é que eu vou usar trigonometria na vida? E talvez a gente use em várias resoluções de problemas, em várias situações, e às vezes aquela caixinha de que aquele conteúdo está lá, só naquela aula para eu estudar e devolver numa prova, não me ajudou realmente a aprender de forma significativa. O quarto elemento são as tecnologias digitais. Né? A gente tem um parecer aprovado agora, né, sobre ensino de computação na educação básica, né, um parecer aprovado, que aí vai começar cada vez mais, né, já deveria estar, mas cada vez mais com uma obrigatoriedade de estar presente aí na educação básica. E o STEAM favorece a gente realmente trazer tecnologia com significado. Então, não é uma aula de informática, como a gente teve lá no início, uma aula de... Não, é o pensamento computacional realmente inserido na resolução de problemas reais que esse aluno vai ter que desenvolver. E, por fim, motivação e engajamento. Acho que todo mundo que está em escola, né, tem percebido claramente o grande desafio que é a questão socioemocional com os nossos estudantes. Né? Esse retorno está trazendo muitos desafios para lidar com questões como frustração, como a própria resiliência que a gente quer que esse aluno tenha, a dedicação, a empatia. Cada vez mais a gente está vendo um desafio que foi, né, uma das consequências, né, dentre tantas outras, desse período de distanciamento social das escolas. E aqui a gente tem, né, uma resposta educacional à pandemia, que está lá, né, no relatório de monitoramento global de educação da Unesco, trazendo essa necessidade de estimular a colaboração, de promover desafios, fortalecer comunidades de práticas. E aí, avançando para esse ponto de comunidade de práticas, a gente tem tanto a possibilidade desses alunos colaborarem, produzirem juntos, quando a gente está falando do STEAM. O STEAM tem uma essência muito importante na colaboração. Hoje vocês vão perceber nas oficinas, nas demais conversas que a gente vai ter por aqui. E todas essas fotos são, né, das nossas redes, aí, onde a gente está implementando. Então, tem fotos aqui de Piracicaba, tem fotos de Serra. Então, a gente vê ali esse desafio mesmo que o STEAM promove de juntar essas competências. Bom, dentro de tudo isso, essas perspectivas que a gente teve, né, como a Tabata tão bem colocou, ajudaram a entender como é que, efetivamente, o STEAM poderia repercutir em relação a esses cenários, porque a gente já começou esse ano com um cenário de recomposição, com várias dessas questões que eu trouxe. E dentro desses 3 eixos, a gente foi percebendo os resultados. Né? Então, no eixo do coorte, por favor, levanta a mão quem é do coorte, que está por aqui.
Então, dá uma olhada, gente. A gente tem muita gente do coach por aqui. Eu até vou pedir para ficar de pé para a Tabata poder ver, porque ela depois vai até fazer umas perguntinhas para vocês. E se a gente puder dar uma salva de palmas para esse pessoal do coach que está aqui com a gente. Esse grupo trabalhou bastante esse ano e a gente produziu, daqui a pouco no próximo slide, muito obrigada, eu vou mostrar para vocês, a gente produziu um e-book gratuito que está disponível para vocês acessarem. Eles produziram muito, estudaram muito, olharam para aquele STEAM que eles já aplicavam, olharam para a realidade deles e criaram muito material de referência que está gratuitamente para acesso de todo mundo. A gente teve a formação nas redes, então, Piracicaba, levanta um pouquinho aí para a gente aplaudir vocês também. Serra também, que está por aqui. Serra vai vir daqui a pouquinho, não precisa vir. Serra vai vir por a mesa. A Piracicaba, a gente tem um grupo grande de Piracicaba aqui com a gente. Obrigada, muito obrigada. Piracicaba abriu as portas, assim como Serra, para a gente, para implementar junto com os professores, porque o grande desafio é a formação docente, né? Como a Tabata tão bem colocou, formação docente é o que nos desafia a poder implementar em sala de aula, porque a gente não teve isso, todos nós professores aqui, a gente não teve isso na nossa formação inicial. Então, é a formação continuada que vai nos ajudar nesse processo. E o Prêmio Liga STEAM. No Prêmio Liga STEAM, a gente envolveu o país inteiro, mas com formação docente. Então, ele foi um prêmio que teve uma visão completamente diferente de muitos prêmios que a gente vê por aí. Porque, para entrar nesse... A pessoa se inscrevia no prêmio, mas tudo bem, você quer fazer parte do prêmio, está aqui uma formação. Vamos se formar, porque o nosso objetivo maior, óbvio, a gente quer premiar. Tem aqui educadores do prêmio, não temos? 20 pessoas, levanta também, vai, gente, já que a gente está levantando. Levanta aí, a gente está com 20 finalistas do prêmio aqui com a gente. Esses educadores foram guerreiros, né? A gente está lá, parabéns, parabéns. Só deles estarem aqui já ganharam, né, gente? Hoje a gente vai ter o anúncio, né, dos 3 primeiros de cada, né, ensino fundamental e ensino médio. Mas eles entraram no prêmio, e assim, ó, você está no prêmio, mas ok, não é só um prêmio, vai por conta do seu próprio mérito. Acho que um pouco dessa questão de equidade que a Nina falou tão bem aqui no início, porque senão a gente já dá a largada de lugares diferentes, né, Nina? E quando a gente traz todo mundo e fala, olha, tudo bem, a gente vai dar essa largada, mas vamos tentar todo mundo ter acesso a materiais de formação, a algo que te ajude a poder concorrer a esse prêmio. Então, todos entraram, passaram por uma formação, produziram um projeto depois da formação e aí concorreram ao prêmio, né? E hoje a gente vai descobrir quem foi. Bom, e aí vou fechar. A ideia de formação ativa dos educadores, aqui a gente tem algumas fotos de Serra, né, do evento que a gente fez ali também presencial. Eu coloquei aí algumas imagens, só para vocês sentirem mão na massa mesmo, né? O professor ali, a hora que a gente colocou os dispositivos eletrônicos, todo mundo, o que a gente faz com isso, né? Teve gente, vou levar choque, né? Teve umas coisas assim, mas pôs a mão na massa, vamos tentar, vamos colocar, olhar como homologia de processo. Não adianta eu querer levar para o meu aluno se eu nunca tive contato com aquele material. Então, essa ideia de que a formação possa continuar com essa visão, né? Então, para o próximo ano, e no final a gente vai ter todos os anúncios para os próximos anos, sempre com essa ideia de que só faz sentido se realmente esse professor vivenciar práticas que ele não vivenciou nem com o aluno e nem na formação inicial dele docente. E aí, fecho convidando vocês a entrarem lá no Liga STEAM, www.ligasteam.com.br. Tem uma abinha lá de formação de educadores. Nós temos um e-book sensacional, hoje sim, pessoal do coorte, completamente diagramado, que a gente foi mandando para eles sem estar pronto, hoje prontinho, com todos os nossos participantes e com materiais incríveis para vocês levarem para as escolas de vocês e começarem a pensar em realmente levar esse STEAM para a sala de aula. Bom, eu encerro aqui essa minha primeira parte, agradeço demais a atenção de vocês e Tabata, passo para você.